11 horas e 19 minutos, 11h19, 8 graus e 7 décimos a temperatura, troca de ideias da manhã desta quarta-feira, agora com o quadro Direto de Brasília. Agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. No quadro Direto de Brasília, a participação do assessor parlamentar Douglas Sandri, que hoje fala sobre o preço dos combustíveis e a privatização da Petrobras. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, Rita, bom dia, Nicolas, bom dia aos nossos Douglas. ouvintes aqui da Rádio Independente, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Antes eu quero, aliás, de volta ao estúdio, fazia um tempo que eu não conseguia estar aqui presente no estúdio em Lajeado, Direto de Brasília, mas de Lajeado hoje, cumprimentar o nosso colega Moisés Eli aqui, que assumiu a programação também na Rádio Independente aí com brilhantismo que eu estava ouvindo mais cedo enquanto eu dirigia e me deslocava. Então, uma quarta-feira de novidades, Moisés Eli no panorama e logo mais o Gilson Lussani no Linha de Frente. olha aí, também os cumprimentos ao Gilson também. Então, primeiro isso, né? Mas vamos ao Direto de Brasília, então, direto ao que me traz aqui. Estamos falando de aumento de preços de combustíveis já há bastante tempo. Aqui no nosso quadro a gente tem falado disso corriqueiramente, né? E é natural que desperte interesse da população e haja conversa a esse respeito. Já trouxe também questionamento sobre privatização da Petrobras e possíveis soluções. Por que isso se torna tão importante hoje, justamente nessa quarta-feira, no dia 1º de junho? Primeiro que nós estamos num período eleitoral, então esses debates acabam vindo mais à tona. Mas, em especial, porque ontem o presidente da Câmara dos Deputados teve um embate muito sério, o presidente Arthur Lira, com um deputado, Glauber Braga, do PSOL, em que eles trocaram farpas. Ele foi ameaçado, inclusive, pelo presidente Lira de ser convidado a se retirar do plenário pela segurança, inclusive, porque ele teve um comportamento deselegante e bem desrespeitoso com a casa, o deputado Glauber Braga do PSOL, e por conta disso teve um embate muito grande. E qual que era o centro do embate? Privatização da Petrobras. E aí o presidente Arthur Lira, que, veja bem, não é qualquer parlamentar, e qualquer parlamentar, essa palavra até não é adequada para descrever, já tem um poder grande de influência, né? Estamos falando do presidente da Câmara dos Deputados dizer em alto e bom som no microfone, no plenário da Câmara dos Deputados, que é a favor da privatização da Petrobras. E que por ele isso aconteceria para evitar problemas, inclusive daquilo que o deputado Glauber Braga acusava o próprio presidente da casa, que seria de ter participado de esquemas de corrupção em que o deputado Arthur Lira se diz inocentado, né? Diz que não responde mais a nenhum inquérito a respeito disso. Mas era essa a disputa. E por que isso está aquecido? Porque o preço do combustível chegando a R$7 mais uma vez, né? Aqui no estado a gente passou disso, voltou por conta da redução do ICMS. Nós estamos vendo várias medidas. Uma delas, falamos aqui também, foi a trava, né, do preço do combustível, do ICMS do combustível a 17%, aprovado na Câmara na semana anterior. E essas medidas, elas são apenas paliativas, né? Porque o que nós precisamos seria mais concorrência. E como é que faz mais concorrência? Tem que privatizar a Petrobras e dividir, né, o monopólio que ela tem. E esse é o grande debate que nós vamos encontrar, eu acredito que no período eleitoral, porque está essa semana aqui em Porto Alegre, na região do Vale dos Sinos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é hoje o primeiro nas pesquisas, nas principais pesquisas, e ele vem dizendo que o grande problema seria da Petrobras seria a falta de investimentos e uma retórica que não me parece a princípio fazer sentido, né, indo na contramão, dizendo que tem que reforçar a estrutura pública da Petrobras ao invés de tirá-la da mão dos políticos com a privatização, né? Então ele volta a repetir, né, volta a carga, dizendo que ele vai repetir aquele processo que eles tiveram dentro do governo, né, e ele faz essa afirmação aqui no Rio Grande do Sul. Então, o debate sobre a privatização da Petrobras e uma solução definitiva para preços dos combustíveis deve passar, sim, por dentro das eleições deste ano. Então, é um grande tema, né? E quais são as travas? Por que isso não está acontecendo? Porque, justamente, né, há um grande interesse por parte de grande parcela dos políticos de indicarem diretores, né, que podem ter influência direta nos contratos da Petrobras. Então, grande parte dos políticos temem a impossibilidade de fazer essas indicações. E também, por outro lado, existe ainda um grande fantasma do passado, que é dizer que o Estado deve estrategicamente ter o controle desses ativos, o que parte dos políticos brasileiros acreditam também, mesmo aqueles que são mais pró-mercado hoje em dia, sem contar o componente ideológico. Então, são essas as maiores travas. E também o maior problema de todos, né? Nós estamos falando de uma das maiores empresas do país, uma das maiores petroleiras do mundo.
como que se dá o processo de privatização. Na verdade, a Petrobras já está em processo de privatização com as suas subsidiárias. Teve a distribuidora, né, refinarias já foram privatizadas, enfim, né, já está acontecendo parte a parte, como, por exemplo, acontece com a parte de gás que está em discussão. Então, assim, esse processo todo, ele é muito grande, demorado e pesado, mas certamente vai estar presente nas eleições desse ano. Existe garantia de que a privatização da Petrobras reduziria o valor dos combustíveis? Não, garantia a gente tem da morte, né? A grande questão é que com a privatização da Petrobras nós temos um custo muito mais elevado de operação por ela ser estatal hoje. Com certeza, com uma operação mais enxuta, se poderia conseguir uma eficiência maior no preço depois, né? Que vai ser transbordado para o preço do combustível. Então, certamente, se comparado, tirando todos os outros componentes externos, porque pode ter variação do preço internacional, etc., nós vamos ter um processo mais eficiente de produção do petróleo, enfim, de entrega de combustível refinado depois, que vai certamente se refletir nos preços, né? Se retirar esse componente e se trouxer concorrência, porque hoje a Petrobras consegue escolher o preço, basicamente, do produto no mercado interno, o que é um grande problema. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro vem atacando reiteradamente a Petrobras, que ele próprio indica o presidente. Douglas, para uma próxima conversa, sugestão para a gente falar a respeito da privatização da Corsa. Vamos trazer, sim, um importante debate que, aliás, eu tenho dito, essa privatização, na verdade, já começou com a aprovação do Marco Legal de Saneamento Básico, que aconteceu na Câmara dos Deputados, vai fazer 1 ano ou 2 anos agora, e já fez com que em 2030 nós tenhamos que ter a universalização. Como eu acho que não vamos ter universalização no passo que está agora, certamente se encaminha para isso. Mas é um bom assunto, Nicolas, vou trazer, sim, oportunamente, num próximo momento. O meu quadro fica por aqui, então, você acompanha a matéria completa em independente.com.br e me segue nas redes sociais, @DouglasSandri. Muito obrigado, gente. Até a semana que vem no quadro Direto de Brasília. Obrigada, Douglas. Até a próxima semana. Bom trabalho aí pra ti. Obrigado.